Todo mundo vendo direitinho? Conseguindo ver? Pronto. Sim. A gente escolheu um tema hoje, né, Jefferson, por causa de tudo que está acontecendo, de todas essas mudanças na rotina do departamento pessoal, devido a esse momento, e também, como as meninas mesmo falaram, né, o Jefferson falou, né, o DP muda a cada 20 minutos, a gente precisa estar sempre em constante atualização. Então, eu vou deixar aí com o meu amigo, para ele começar aqui a conversar, enquanto eu for liberando o pessoal que está entrando aqui. Beleza. Então, gente, vamos recordar aqui um pouquinho nossa rotina para quem está chegando hoje. Eu sou o professor Jefferson Dantas, aqui do Rio de Janeiro. Beleza? Atuo com folha de pagamento há mais de 19 anos, quase 20. Ai, ai. Sou velhinho, gente. Sou velhinho na área da folha. Mas vamos lá. Acompanhei a evolução da área da folha. A gente trabalhava com o sistema MS-DOS. Eu já falei isso na primeira aula, né? E assim, eu e a Natália, a gente criou esse projeto justamente para poder se aproximar ainda mais dos nossos públicos, né? Das pessoas que sempre trocam com a gente, as pessoas que estão sempre ali acompanhando o nosso trabalho. Então, o que acontece? Na primeira reunião que a gente promoveu, a gente falou das medidas da MP 936, 927 e comentamos a legislação, né? Vocês participaram, gostaram. Aí tivemos a outra quarta-feira em que a gente praticou o que a gente tinha feito na primeira, né? Então, analisamos contratos, acessamos lá o empregador web, a Natália mostrou o programa da Cefip, enfim. E aí a gente divulgou para vocês que toda a nossa reunião tem uma pesquisa de satisfação, né? E depois dessas duas aulas, né, que a gente tratou de MP, a pesquisa de satisfação estava bombando pedindo assunto relacionado ao e-social. Então, fizemos a aula do e-social, beleza? E promovemos também o curso que vocês pediram, que vai ser agora no próximo sábado, dia social. Beleza. Hoje, o que a gente traz para vocês? Seguindo exatamente o que é colocado lá na nossa pesquisa de satisfação, tá bom? É tratar das rotinas trabalhistas, né? Para quem ainda não está habituado com o departamento pessoal, quem não está muito inteirado, vai poder ver aqui as nossas dificuldades, a gente vai poder trocar. E hoje, eu até reforcei isso aqui logo no início, a gente precisa abrir um pouco mais de espaço para o nosso colega falar, colocar suas experiências, né? Porque assim todo mundo vai contribuindo, né, com o crescimento de cada um. E aí, nossa amiga Natália sugeriu a gente manter o tema modernização das rotinas da área da folha de pagamento. E a gente separou aqui alguns slides, né, para dar um norte para a gente poder comentar com vocês. A gente vai falar cada slide desse, cada tópico, e depois a gente vai dar um tempinho para alguém poder também falar um pouco, tá bom? E assim a gente vai desenvolvendo. Primeiro tópico que a gente separou, a valorização do departamento pessoal, né? Isso é super importante. Recordando aqui, tá, gente? Lá 10, 12 anos atrás, a área fiscal, a área contábil, sofreu uma grande revolução, né? Quem trabalha no escritório contábil pôde acompanhar isso. Quem trabalhava em contabilidade fiscal, geralmente tinha um serviço muito operacional. Eles digitavam, né? Movimento contábil, débito e crédito na área contábil. A área fiscal digitava as notas fiscais, né? Nota de entrada, nota de saída, nota de serviço. Não era nem digitação que eles falavam, eles falavam que era escrituração dos livros, né? Então, o escritório contábil funcionava assim. E o DP sempre foi isso que vocês sabem aí, ó. A gente sempre trabalhou assim com muitos processos picotados, a gente tinha sempre CAGED, RAI, Cefip. Claro que o cenário era outro, era com um pouco mais de dificuldade, porque a gente não tinha tanto recurso tecnológico. Mas, assim, quando chegou em 2008, principalmente 2008, 2009, saiu a nota fiscal eletrônica, né? E, consequentemente, a área contábil acompanhou e veio também a possibilidade deles poderem importar movimento
A gente tá ventando, Natália, tu tá escrevendo aí, hein? Eu sei, então. Eu tô fazendo um resuminho Vem aqui. Tô fazendo um resuminho do que você tá falando. a possibilidade da área contábil importar o movimento contábil para o software deles. Então, eles pararam de digitar. A área fiscal também teve a possibilidade de importar a nota fiscal, o arquivo XML. Eles pararam de digitar. E aí muita gente perguntava, caramba, e agora? Como é que vai medir o meu trabalho, a qualidade do meu serviço? Porque o serviço desses profissionais, o analista contábil, o analista fiscal, sempre foi medido pela quantidade de lançamentos que eles criavam, a quantidade de nota que eles escrituravam. Enfim, foi uma quebra de paradigma muito significativa na rotina do trabalho deles. E o DP continuou lá, engessado. A gente não teve mudança significativa nenhuma. A gente continuou processando o recibo, gerando arquivo, importando, transmitindo, enfim. Bem, gente, o que acontece? Chegou 2017, trouxe a reforma trabalhista. E aí, foi um grupo de informações muito grande na Lei 13.467, que possibilitou a gente oferecer para os clientes outros recursos, como contrato de trabalho intermitente, banco de horas, pagamento de prêmio, né? Tinha um monte de coisa legal ali na reforma trabalhista que a gente começou a elaborar documentos, soltar para o cliente, beleza. 2018, pum, cronograma do E-Social. E todo mundo teve que correr atrás para estudar o E-Social. E assim, gente, o DP que estava engessado desde 2008, parado, porque a área fiscal e a área contábil avançou, o DP começou a dar um salto, assim, e, tipo assim, equiparar no grau de importância dentro das empresas, no grau de responsabilidade no escritório contábil. E hoje, nesse período em que a gente está vivendo de pandemia, o departamento pessoal é o departamento mais acionado. Por quê? Porque a gente trata com pessoas, a gente está ali comunicando as reduções, as suspensões e por aí vai. Então, o que acontece? As empresas, obrigatoriamente, elas começaram a enxergar isso. Pô, o profissional de departamento pessoal é essencial agora para mim. E aí, gente, surgiu a valorização do departamento pessoal, que até então estava parada, né? Só que, assim, por muitas vezes a gente se depara com algum colega ainda não tendo a postura que essa valorização teve, certo? Você ainda vê ainda gente de departamento pessoal reclamando do E-Social, reclamando que, poxa, tá difícil de trabalhar com empregador web, poxa, o governo não implantou o FGTS digital, ia ser integrado junto com o E-Social. Gente, mas nós tivemos uma mudança significativa, né, de responsabilidades. Então, está faltando da nossa parte também se colocar também num patamar à frente, né? Ter uma postura diferente dentro das empresas. E isso precisa ficar claro para todo mundo. É o que eu e a Natália, a gente sempre comenta, né? A Natália tem as obrigações dela, as responsabilidades dela enquanto profissional. Vocês sabem muito bem, a Natália entrega a folha de pagamento. A minha atuação no mercado é um pouco diferente. Eu sou um consultor, sou professor, eu trabalho nos bastidores. A Késia e a Miliane, que trabalham comigo, participam da aula também. Eu dou suporte para elas, né, nas empresas que ela trabalha. Então, assim, existe espaço para todo mundo. Então, o que a gente está colocando aqui para vocês hoje sobre a modernização das rotinas é justamente isso. A valorização do nosso setor. Isso precisa ficar claro. E eu estou tentando aguçar isso em vocês, despertar isso em vocês, para vocês terem ciência do grau de responsabilidade que a gente está tendo. Peraí, a nossa colega acabou de falar, pô, tem funcionário pensando que eu estou mexendo na conta bancária dele. Não é isso. Você não vai violar nunca o sigilo financeiro do trabalhador, né? Mas as pessoas às vezes trocam, né? E não valorizam muito o nosso trabalho, a dificuldade que você tem de comunicar ao sindicato, de inserir informação no empregador web. Então, esse é o primeiro tema que eu queria trazer para vocês, a valorização da nossa atividade na área de departamento pessoal. E aí, Natália, o que você tem para contribuir para a gente? Então, além de todas essas mudanças que foram favoráveis para mostrar que o departamento pessoal ele saiu de trás da mesa do computador, passou a ser de um mero fazedor de folha de pagamento, porque para a maioria das pessoas a visão é que o profissional do departamento pessoal ele clica um botão e a folha sai pronta, maravilhosa, sem erros e tudo está ali, todas as informações num piscar de olhos.
Muita gente tem essa visão do departamento pessoal e a gente não precisa mostrar para eles o que a gente faz. A gente tem que mostrar o valor que a gente dá para eles. Porque o que a gente entrega para eles não é só uma folha de pagamento, que para ele é um mero papel, né? Então, o que é que eu entrego de valor para ele? São as folhas corretas, são as folhas no prazo. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar a equipe, né? O engajamento da minha equipe? Porque a gente viu muito aqui antes de bate-papo que a gente não lida só com papéis, a gente não lida só com a folha de pagamento, com as férias, com as decisões. A gente lida com pessoas. E o mais difícil do departamento pessoal é exatamente isso, porque eu sei que a maioria das empresas aqui, fala aqui no chat para mim, eu vou até abrir aqui o chat. Quem dá um pouco de RH e DP? Na maioria das empresas, isso é muito misturado. A pessoa sempre atende um pouco do RH e um pouco do DP. Olha aí, eu. Não é muito bem definido. Então, é muito definido só quando a empresa é muito grande. Então, a gente atende o lado humano e a gente atende o lado burocrático. E o que a gente precisa para fazer o departamento pessoal ser valorizado? É saber o que eu entrego de melhor. O que é que eu posso entregar de melhor? O que é que eu posso fazer de melhor? Como é que eu posso ajudar? O que é que eu posso ser melhor? Onde eu posso buscar mais? Né? Não se importar apenas em fazer aquele feijão com arroz e olhe lá e mal feito. Entendeu? Vocês, por estarem aqui, já estão na frente, ó, há anos-luz de muita gente que está super conformado em estar sentado na cadeira, fazendo o horário dele ali, de 8 da manhã às 5 horas da tarde ou às 6, com uma hora de almoço e pronto. Entendeu? E isso é que torna o departamento pessoal ser valorizado, o RH ser valorizado. São as pessoas que fazem esse setor. Né? Porque o que está acontecendo, ó, desde 2017, a gente está em 2020, mudanças estão acontecendo muito rápido, né? Muito, muito rápido. Tem gente que não acredita ainda que o E-Social vai ser implantado, gente. Tem gente que não está enviando informação do E-Social. Então, o que essa pessoa ela vai poder esperar daqui para frente do trabalho dela? Né? Qual o profissional? Qual é esse profissional que você quer ser visto? Né? Porque a valorização do departamento, a valorização da profissão, quem se dá são os responsáveis por essa profissão. Qual a visão que as pessoas veem de mim quando eu falo do departamento pessoal? Será que é uma visão ruim? Será que eu mostro uma visão ruim do departamento pessoal? Será que eu mostro uma visão boa? Entendeu? Então, depende muito do profissional que você quer ser, do profissional que está trabalhando ali na área. Oportunidades a gente está tendo. A gente está mostrando que o departamento pessoal ele é responsável por muita coisa. Então, o pessoal já está vendo que a gente é responsável, já está vendo o que a gente faz. Então, a gente tem que assumir uma postura de profissionais responsáveis, profissionais que são capazes de fazer isso que está acontecendo, essa valorização acontecer. E aí, Jefferson, o que você diz? Pegando um gancho que você está falando, a gente vai abrir agora um pouquinho para os nossos colegas também falar. É o seguinte, gente, uma coisa que eu comentei até numa live que eu fiz uma vez com a Natália. O departamento de RH ele tem uma diferença com o departamento pessoal, beleza? Recursos humanos trata de pessoas, certo? É a parte psicológica, recrutamento e seleção, cargos e salários, enfim. Saúde e segurança do trabalho, né, que envolve também ali os benefícios do trabalhador. O departamento pessoal é a parte burocrática, beleza? E faz parte do RH dentro de uma grande companhia. Eu só queria despertar uma coisa aqui para vocês. Tem muitos colegas que eu conheço que cria aquele bloqueio assim, poxa, eu trabalho no departamento pessoal e não tenho informação. Poxa, eu trabalho no departamento pessoal e departamento pessoal é para contador. Pô, eu trabalho na área trabalhista, mas a área trabalhista é para advogado. Pô, eu trabalho no departamento pessoal, mas é para administrador. Gente, a área de recursos humanos, né, existe uma formação, uma gestão tecnológica em RH, no qual até também já estudei, tem aqui o colega Jefferson, meu xará. Olha só, essa formação, gente, ela te capacita para a gestão de RH, beleza. Mas o departamento de recursos humanos, ele é híbrido. Ele recebe qualquer tipo de profissional, qualquer tipo de formação. Se você fizer uma pesquisa na Você RH, que é uma revista conceituada, as grandes companhias têm diretores de RH que são advogados, a outra companhia é o psicólogo, a outro cara é administrador. Então, a gente não pode criar tipo de bloqueio nenhum. A gente tem que ter a nossa posição enquanto profissional daquela empresa, né? E isso é muito importante porque se você
não está podendo promover um determinado serviço porque a sua formação não lhe possibilita, você pode muito bem fazer parceria com outro colega e atender aquela necessidade. Eu trabalho para uma grande empresa em que o meu melhor amigo, o melhor colega é o advogado da área trabalhista. E meio que a gente se completa, né? Ele saca muito da legislação, da Constituição Federal, e eu vou tratando da parte do operacional. Vamos transformar isso aqui como vai ficar? Até chegar o DP para fazer toda a área, botar realmente a mão na massa. Então, assim, isso precisa ficar claro para a gente. Tem muita gente que cria bloqueio, isso não pode acontecer agora, certo? Não pode acontecer agora por quê? Porque estamos vivendo um momento de valorização. Beleza? E aí, quem quer falar, gente? Hoje a aula é bem interativa, gente. Quem é que quer falar alguma coisa? Tem alguns comentários aqui no bate-papo aí, Natália. Deixa eu abrir aqui. Natália? Oi? Opa, boa noite, Rafael. Boa noite, Rafael. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Bem. Eu escutei há cerca de um ano atrás do meu antigo coordenador que com a implantação da E-Social, o escritório de contabilidade, que possui 5, 6 analistas de folha de departamento pessoal, com a facilidade do E-Social, o escritório não precisaria mais de 5 pessoas. Seria apenas uma que conseguiria fazer o trabalho todo. Eu discordei na hora, queria saber a opinião de vocês. Ilusão, né? Porque, afinal de contas, o trabalho ele aumentou, ele não diminuiu. O trabalho ele foi aumentado, Rafael. Hoje a gente, além de dar conta do E-Social, a gente tem que dar conta da atualização da legislação, a gente tem que dar conta ainda de enviar as mesmas obrigações que a gente enviava. A única coisa que a gente não envia mais é o CAGED. Mas o resto a gente continua fazendo igual. Então, o trabalho não diminuiu, visto que nesse momento, o setor que mais trabalhou foi o departamento pessoal. E o E-Social, ele não diminui o trabalho, nem diminui a quantidade de pessoas no departamento. Pelo contrário. Isso foi uma ilusão criada no início do E-Social, porque muito se falou que o E-Social vai substituir todas as obrigações e que o E-Social ia enviar uma informação e tudo e acabou. Isso foi um mito criado bem no início lá do E-Social, né? Eu acho que alguém até para vender cursos, a gente sabe que essas coisas acontecem nesse meio do marketing. Criou essa ideia simples do E-Social, que a gente sabe que não é bem simples assim. Já para o Jefferson aí falar um pouquinho também. Não, concordo, é isso mesmo. E agora a gente trabalha com Alt-Tab, né? Tudo que a gente faz na Folha, a gente vai lá, acessa o portal para ver se já foi transmitido, já foi Rafael, acho que é a primeira aula que você assiste a gente? Não, a segunda, eu estive na passada também. Acompanhei. Você viu que semana passada a gente mostrou que a gente tem que ficar olhando a Folha e ficar olhando o E-Social, né? Que a gente olha duas coisas agora. Vixe, é porque eu tô um pouco... Eu tô um pouco perdido, porque minha empresa é do terceiro grupo, então eu não envio Folha ainda. Não, mas você viu que eu mostrei, né? Eu mostrei a Folha por aqui e mostrei no E-Social como é que funciona. Rafael, você vai estar com a gente sábado, né? Você, se Deus quiser. Eu lembrei que seu nome estava lá. Então vamos lá, a gente sábado vai ver mais coisas sobre o E-Social, vai abrir sua mente lá. Então, quem mais, gente? Tem alguma coisa a falar sobre essa parte de valorização, sobre ser um profissional melhor, ser um agente da mudança na área do departamento pessoal, né? Alguém está me escutando? Estamos. Hoje eu estou pelo celular. Nem meu focinho está aparecendo hoje aqui. Hoje tá não. Eita, Então, gente, lá no escritório, né, um escritório de contabilidade, além de a gente fazer a contabilidade, né, como costuma dizer, de empresas, a gente também é administradora de condomínio. E o RH total é lá com o escritório, ou seja, é comigo. Então, o início mesmo, né, aquela parte de que tem síndico que ele não faz a entrevista com o profissional. Ele passa para mim dizendo assim, eu estou precisando de uma pessoa que... Só coisa boa, né? Ninguém quer um negócio assim que vá tentar ter problema, não. Só quer tudo com sucesso. Aí, assim, essa responsabilidade é muito grande.
Porque quando você coloca esse profissional realmente para executar a atividade, mesmo sendo um porteiro, ou até mesmo não desclassificando, mas zelador, que é muito mais fácil de você treinar essa pessoa, né? Dependendo do condomínio também, porque tem condomínio que mexe com alguns materiais, né? Que realmente já requer de um outro conhecimento que já não passa por mim. Mas esse início aí é um início que realmente é muito gostoso. Estou sendo bem sincera. Vou ser mais sincera ainda que eu até já usei algumas vezes algum desses profissionais, porque eu tenho um curso de grafologia. Então, quando eu fiz o curso, eu fiquei assim, com aquela sede. Então, eu só queria ver texto. Quando eu podia ver uma pessoa e dizia, tu faz uma redação para mim? Então, assim, essa parte do RH ela é muito boa. Mas, de contrapartida, nesse outro lado, eu já fui até chamada a atenção por um síndico mesmo, porque foi tudo muito rápido. Ele queria um profissional do dia para a noite e ele queria com todas aquelas qualificações e assim, eu tentei passar para ele que eu não tinha disponível naquele momento, que não tinha um banco, né, de talentos, mas assim, foi tudo tão rápido, Nath e Jefferson, que eu fui chamada a atenção, mas eu tentei de uma forma não culpar ele, mas tentar colocar a situação no momento em relação do tempo, que para a gente realmente fazer assim, uma nada. tudo Esse isso. é um serviço que a gente pode oferecer à parte, tá? Isso é um serviço que não é do departamento pessoal. Então, se você faz recrutamento e seleção de escritório contábil para uma empresa, porque uma coisa é você ser uma empresa e você fazer parte do departamento pessoal e você contratar aquela pessoa. Isso aí é uma coisa que você faz, o RH e o DP da empresa. Mas quando você é um escritório contábil e você faz uma admissão ou um recrutamento e seleção para uma empresa, isso aí é um serviço que é para ser cobrado à parte, tá? Isso não é um serviço que você vai incluir no valor que você já recebe mensalmente. Então, isso aí depois a gente conversa. Mas reveja isso, é sério, principalmente para os novos clientes. Para os antigos, que você já faz, é outra conversa, é um pouco mais delicado. Mas para os novos clientes, você coloca essa opção como serviço adicional. Você, na hora de fazer contrato, você já coloca essa opção de serviço adicional. Isso. Depois eu vou conversar contigo, mas realmente é muito delicado. Mas é isso. É bem... Pode falar rapidinho? Só falando de valorização de RH, quando eu fui contratada, né, eu fiz o RH com os meus clientes, porque o Jefferson sabe dessa história. Quando eu cheguei para trabalhar, eram 34 empresas e o problema maior era os clientes meus que precisavam de um RH. Né? Eu tive que fazer a ponte psicológica entre o cliente e o escritório de contabilidade, porque eles estavam saindo por má qualidade de trabalho. Hoje em dia, nós estamos com 63 empresas de segmento de salão, fora os restaurantes que eu faço, mas, assim, foi um trabalho árduo. Foram praticamente 2 anos com eles, em fidelização, e hoje em dia eles não tomam nenhuma decisão, seja contábil, seja fiscal, sem nem falar com o cliente. É incrível. Eu virei o total deles. Eu já não me deixo mentir nesse ponto. Essa confiança é muito maravilhosa, né? O fiscal fala com eles, prorrogou tal coisa, vai fazer tal coisa. Eles me dizem, Milene, o que você acha? É igual essa questão da pandemia, de prorrogar alguns vencimentos. Eu falei com eles o seguinte, gente, eu criei uma lista de transmissão, então eles são orientados durante todo o expediente. E eu falei com eles, olha só, raciocinem comigo. Vocês estão 100% fechados, a maioria são por causa dos salões. Vocês vão querer prorrogar o que para onde? Quando vocês começarem a restabelecer que é agosto, vão ter duas obrigações. Pensem bem comigo. Olha, dos 48 salões em média, nenhum prorrogou pagamento de férias, nenhum prorrogou pagamento de 1/3 da MP 927, todo mundo pagou à vista, ninguém prorrogou a FGTS. Então, assim, eu acabo facilitando o meu trabalho prestando uma psicologia para eles. E eles não saem. Eu tenho alguns casos lá que a Kelly também não me deixa mentir, de clientes lá do escritório que não saem por causa da prestação de serviço do departamento fiscal. Mas é uma briga na empresa, rapaz. Que é local. É a situação de criar a autoridade, né?
Você cria um avatar de autoridade. Opa, mexer na minha folha de pagamento, antes eu tenho que consultar fulano de tal, porque é ela que sabe. É isso que todo mundo tem que correr atrás, né? Fazer reflexão. Até sobre o que entregar para a contabilidade de despesas, já perguntar para mim, Miliane, me pediram isso, tá certo? Mas no caso da Miliane, porque assim, exemplo, eu sou analista do setor pessoal, eu tenho uma menina que me auxilia, mas o dono do escritório é que sempre quer dar um jeitinho, quer falar com o cliente mais assim, e às vezes eu que saio como uma ruim. Então, assim, é um pouco complicado. Exemplo, como o escritório ele não é tão grande, eu faço planilha. Quando eu vejo eu estou fazendo coisa coisa interna da empresa, eu paro minhas folhas, eu paro rescisão para eu poder fazer essas coisas. E quando eu falo, não, é só isso aí, é rapidinho. Coisa rápida, vocês terminam. Você termina. Aí quando eu peço a menina que me auxilia, que tem uma menina que ela auxilia fiscal e me ajuda. E aí eu digo, gente, como que eu vou conseguir dar conta? Porque o pessoal, as empresas, eu falo, não, eu digo como é que é para fazer, ensino a menina por telefone. Aí a dona da empresa liga pro dono do escritório e diz, a minha funcionária não conseguiu fazer, pede tua funcionária para fazer. São assim. Situações que acontecem, a gente sabe que a gente sempre tem o bombril, né? Que a gente faz tudo, de tudo um pouco. Não, o departamento pessoal só faz folha, a gente não faz mais nada. Então, aí que tá, né? Que a gente tem que mostrar o verdadeiro valor da gente. A gente só mostra o que a gente faz. Mas essa pandemia veio para isso, gente, vocês não têm noção. Teve cliente que ligou para mim e disse assim, eu não sei, Alana, como é que tu tá conseguindo nesses dias, mas eu acho que eu vou falar com o dono do escritório para duplicar teu salário esse mês. Glória a Deus. Amém. Só para dar uma dica rapidamente. Um cliente pediu alguma coisa assim, meio que fora da curva, né? Eu já tive alguns episódios assim muito parecidos. Cliente mandava a folha de ponto, o trabalhador só tinha assinado e a gente tinha que controlar ali as horas extras que o cara fez, os atrasos. Eu falei, peraí, tá errado isso. É assim, você deve, minha opinião, tá? Eu sei que é uma situação um pouco sensível, mas a primeira pessoa que você tem que falar é com o seu patrão, certo? Olha aqui, meu amigo, tá chegando isso aqui, isso não tá certo. Isso tem que vir já tratado para eu poder imputar no meu sistema de folha. Então, eu vou ensinar o cliente a fazer o que eu quero. Aí você vai, repassa o cliente, você fazer isso todo mês. Mês que vem você vai me dar assim, entendeu? E fecha com o seu contador, o responsável pelo exatamente. Você não pode dar brecha, porque senão meu trabalho não vai fazendo complicar. isso. Quando eu cheguei no escritório, a demanda era muito grande, Jefferson. Chegava a folha de ponto, eu ainda tinha que tirar nos búzios, no tarô, jogar as pedrinhas, para eu saber que horas o colaborador tinha entrado. E o mais engraçado é, não, aí tu faz a planilha de extra e manda porque eu não quero que vá na folha, não. Aí eu, como assim? Tá no ponto, tem que ir no contra-cheque. Aí fui explicar ela, não, mas nunca precisou ir, por que vai agora? Por que tu quer mudar? Aí eu, não sou eu que quero mudar. Vamos marcar uma reunião? Aí vai. Porque quando eu cheguei, foi bem isso mesmo. Aí eu marcava a reunião, dono do escritório, aí eu fazia uma ata de reunião e pronto, jogava tudo. Essa mudança de cultura, né? É bem difícil, inicialmente é bem difícil, principalmente quando começa a voltar. E aí as coisas começaram social principalmente, porque férias, a pessoa já tirava as férias, já estava gozando no 10º dia, a pessoa me ligava assim, Alana, fulano de tal começou as férias dia 10, aí começou dia 10, hoje são 20, ele começou como assim? Aí eu comecei eu tinha uma planilhazinha das multas. Não sei se vocês lembram que logo no social era uma planilha bem grandona, assim, só com os valores. Aquilo ali eu mandei para todos os clientes. E todo mundo que chegava que mandava um e-mail me dizendo essa questão de férias, eu respondia só com as multas. Aí eu colocava lá, fazia um texto, tinha um textozinho, colocava lá, preciso que essa se responsabilize, tal.
Pronto. Isso foi mudando. E realmente o E-Social veio para nos ajudar em muita coisa, mas que eu estava querendo backup porque o E-Social morreu. E eu só disse a ele, Deus te abençoe, porque o E-Social tá mais vivo que não sei Tá cortando, hein? então, A Alana tá cortando, tá picando eu vou tentando mostrar o trabalho, mostrando que realmente é o nosso setor. Tá me ouvindo? Tava picotando. Não, Tá cortando, tá cortando. Enfim, a gente vai mostrando e eu vejo que quanto mais eu estudo... Ai, Jesus, acho que é a minha internet. Estão me ouvindo? Agora tô. Tá picotando ainda? Tá, um pouquinho. Pronto, Tá. quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho que estudar. Deu para ouvir? Deu sim. Deu. Mas essa é a visão de todos nós, até a gente que mesmo aqui se dispõe a falar aqui para vocês. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar. Eu já fiz passo o dia inteiro, gente, você não tem noção. Eu falo muito com o Jeff, a gente passa o dia inteiro discutindo legislação, vendo alguma coisa, falando. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar. Isso aí é fato. Vocês estão me escutando ou tá picotando também a... Às vezes. Ô, Ana, posso te fazer uma pergunta? Pode. Alana, quando você tinha essa atitude, esse comportamento assim com os clientes, de dizer para ele, mostrar, fazer um textinho lá, mandar um e-mail e tentar mostrar para ele que existe uma realidade por trás de cada atitude, né, equivocada da solicitação dos clientes. Como é que se comportava o responsável pelo escritório com você? Ele deixava você realmente assim bastante à vontade para você teoricamente chamar a atenção dos clientes, ou ele te limitava? Não, primeiro eu fazia uma reunião com ele. Aí eu mostrava o que tinha sido pedido, como eu tinha que falar, e todo cliente a gente tem que falar com todo amor e carinho do mundo, colocando no braço e balançar mesmo. É verdade. E aí eu tinha que dizer, olha, a realidade é essa, a função é essa, o que nós temos que fazer é isso. E aí eu escutava o que ele tinha para dizer. Aí eu disse assim, pronto, eu tenho que falar isso, isso, isso e isso. Aí ele só dizia, quando ele não estava sabendo em relação ao social, ele pedia para eu poder explicar a ele, quando ele já estava entendendo, aí ele, não, se só tem para fazer, vai pagar multa, se ela quiser pagar multa, ela pode fazer. Aí, quando a gente ia conversar, ele entrava na conversa e não dava, mas sempre dizia assim, tem algum jeitinho, Alana? Tá? Tem alguma brecha? Porque mas ele não reclamava muito comigo, não, Nanda. Tinha mais a questão mesmo da gente mostrar. Porque não adianta chegar e falar que não dá certo, ou sem ter o argumento. E mexer no bolso. Eu aprendi isso. Mexeu no bolso, tudo muda. É incrível. Lá no escritório, eu enfrentei bastante, eu falando, lá no escritório eu enfrentei bastante resistência do povo, né, Jeff? O Jefferson trabalhava diretamente comigo lá e ele falava, tem que ter reunião, tem que avisar. E assim, os donos sempre, mas é fulano, é ciclano. Gente, uma coisa que eu aprendi é mexer no bolso e dar serviço para os proprietários das empresas. Todo início de mês eu dou função para eles. Esse mês, vocês já conferiram seus atestados? Todo mês. E outra coisa, essa questão da gente ter autonomia ou não, eu meti a cara e fui, porque eu fui seguindo os conselhos do Jefferson, fui conversando com todo mundo, e fui estipulando ordem. Eu criei uns e-mails e falei, olha, chegou a admissão para mim até 4 horas da tarde, eu faço no mesmo dia. Não chegou, eu não faço. E eu comecei a travar. Eu não fazia mais nada mesmo, não. Eu também não faço. Não faço nada. É questão de posicionamento, né, gente? E outra coisa, eu dou serviço para eles todo mês. É igual esse negócio da pandemia aí, eu já mandei eles revisarem tudo. Eu falei, vai ter fiscalização do Ministério Público do Trabalho, tá tudo direitinho? Eles estão, chuchuzinho. Eles estão quietinhos, de tanto serviço que eles têm para fazer. Eu fui falar para os clientes que eles tinham que me passar os horários do pessoal que estão na redução. Aí eu passei 1 dia, 2 dias, aí eu mandei outro e-mail. No terceiro dia, que eu não tinha recebido, eu mandei um WhatsApp. Eu disse assim,
Se o fiscal chegar aí, vocês não tiver tudo regularzinho, vocês vão ser autuados. E não tem retorno não, viu? É na mesma hora, bateu o crachá, chegou a multa. Já chegou tudo que tem que fazer, eles já vão reclamar, já vão falar. Aí ela, não, mas a gente, como foi? A gente recorre. Não sei o que eu disse. Ah, então, tô avisando. Gente, Eles já te mandaram. rapidamente. Tá sorrindo. É porque eu tô de olho no relógio também, são 8h40, a gente tá no tópico 1. A gente saiu do primeiro slide agora. Então, aproveitando esse gancho, né, da pandemia, o tópico 2 é exatamente isso, tá? É pandemia para os escritórios de contabilidade e os profissionais de departamento pessoal. E aí, gente, acompanhando algumas empresas, eu me surpreendi um pouco, tá? Porque o que você pensa? Poxa, a legislação, ela está mudando a todo momento, que envolve a folha de pagamento. Poxa, se o escritório contábil está fechando, poxa, o trabalhador, né, o profissional da área da folha, ele vai ficar na modalidade de teletrabalho, né? Trabalhando dobrado, porque a legislação mudou. Não, gente. Algumas empresas optaram por reduzir jornada e salário do profissional da área de folha, acredito. E aí eu até comentei isso no CRC ontem, na live que eu fiz, a galera meio que ficou assim, né? Não gostou muito, mas eu tive que defender a classe, não teve jeito. E aí, gente, eu queria trazer isso aqui para vocês, né? O trabalho ficou maior, né? Ficou evidente, porque a gente teve que fazer acordo de suspensão, acordo de redução, acessar lá o empregador web, comunicar o sindicato, falar com o cliente, enfim. Qual foi aí, como vocês enfrentaram esse período? Como é que vocês estão enfrentando essa questão da pandemia? Como é que isso atingiu o trabalho de vocês? E aí, Natália, quer fazer algum comentário também? Uma outra coisa importante que eu queria citar, a galera que está na página 2 aqui do Zoom, precisa compartilhar também, falar um pouquinho, tá todo mundo contribuindo. Vamos lá, gente. É assim, Jefferson, eu vou dar a minha experiência de quem atua, né? Literalmente mão na massa, DP Raiz aqui, né? Igual as meninas aí, DP Raiz. Então, o início de abril, que foi quando saiu a MP 936, né? Que foi o boom de suspensão e redução, que muita gente, quando saiu a 927, começou a dar férias. E assim que saiu a 936, queria cancelar as férias para dar suspensão. Isso aqui só aconteceu aqui em Recife. Se garanto que no resto do Brasil essas coisas não aconteceram, não. Ninguém queria cancelar férias para dar suspensão nem redução, não. Então, a gente tinha que explicar que não podia nesse momento, que só quando os profissionais voltassem das férias é que a gente poderia iniciar a suspensão e redução. Então, isso aconteceu e começou chuva de suspensão e redução aqui. Era muita, todo dia aparecia diversas. E depois de um tempo, entre um e outro, começou a aparecer rescisões também. E o que aconteceu? Muitos escritórios contábeis passaram, ao invés de aumentar a força-tarefa no DP, fazer redução de jornada. Foi incrível isso aqui também. Tá? Muita gente fez isso e foi estranho, né? Assim, como é que pode, se aumentou a atividade, como é que vai reduzir a tarefa, o horário do pessoal? Mas depois voltaram atrás, alguns que eu conheço voltaram atrás, outros não. Mas a quantidade de trabalho para a gente no departamento pessoal foi significativa. Tá aí todo mundo ainda meio desesperado com o bem que entra, que não entra, que tem erro e que não consegue alterar. Ainda está aí nessa confusão. Mas e por aí também, gente? Como é que foi? Uma bagunça. Vamos lá, galera, vamos falar. Por aqui eu estou trabalhando oficialmente 6 horas por dia e normalmente 10 horas por dia, entendeu? Eu já ia dizer, a Miriam falou comigo pelo WhatsApp, ela disse, não, só trabalho 6 horas. Depois ela continuou trabalhando. Eu não entendi. Porque não tem como, gente. Não tem como. É igual a minha ideia para o escritório, porque assim, eu sou a que fala, né? Eu não sou muito delicada. Então, assim, as coisas que eu penso lá na lata. Eu virei para um dos sócios e falei, olha, fiscal e contábil, reduz aí 50% e deixa o DP normal, porque várias obrigações acessórias do fiscal e contábil, elas foram ser prorrogadas. O que geral fez? 70% de alguns setores e
e 25% para todo mundo trabalhou 6 horas. Aí departamento pessoal, tenho mais 3 colegas de profissão que trabalham fielmente de 10 às 4, chega no quarto dia útil, que ajuda para fechar a folha. Não dá, né? E eu trabalhando o dia inteiro. Já é não, que é verdade, né? Te entendo, amiga, total. Estou na mesma situação. É uma sobrecarga, porque assim, igual que eu falo, tem profissional que a gente a gente está sendo sobrecarregado. Por fim, eu virei e falei, não ajudo ninguém, não faço nada para ninguém, sabe por quê? Porque na hora que elas estão lá vendo TV, fazendo as caminhadas delas, eu tô aqui, ó, trabalhando, deixando meus clientes tudo a tempo. Por que eu tenho que ajudar? E aí a gente ainda tem a Miliane, eu concordo com tudo que a Miliane tá falando, tudo. A questão, eu tive que trabalhar o psicológico da Miliane esses últimos dias. Fora que eu queria ter ficado o dia inteiro, assim, trabalhando normal, sem ter redução. Só que aí ele pediu para ter, só que assim, eu sei que eu não dá. Se eu mesmo é a mesma coisa da Miliane, se eu for cumprir 6 horas, eu não vou conseguir terminar minhas coisas. Então, assim, não porque adianta. além de tudo, tem que se capacitar, né? Em meio a tudo isso, a gente teve que estudar muito mais. Uma vez ele ligou para mim, eu disse, eu tô no meio de uma aula, não tô podendo te atender agora, me liga daqui a pouco, o dono do escritório. Eu disse assim, me liga daqui a um pouco, eu tô na aula, tipo 8 horas da manhã. Eu tô assistindo, não dá pra eu falar agora. E não, assistir depois tu me liga. Pronto. Porque não dá. Aí eu disse, os meus horários estão sendo assim. Eu tava estudando, trabalhando e estudando. Desligando o computador meia-noite, 11 horas da noite. É isso. Não, falando em estudar, minha gente, eu me identifiquei com você, Alana, porque realmente é o que acontece com a gente. Os patrões, né, os donos de escritório, eles acabam, em vez de facilitar depois do E-Social, né, eles acabam estragando também, porque a gente tem uma conversa com o cliente e eles acham que pode estar dando um jeitinho brasileiro que sempre deu, não, mas vamos fazer assim e tal. E o pessoal do departamento pessoal, eu mesma, onde eu trabalho, eu sou a responsável por tudo lá no departamento pessoal. Depois do E-Social, eu comecei a mais ficar no departamento pessoal, mas eu tinha que fazer os livros contábeis, eu tinha que ver o fiscal, dar apoio para o pessoal do fiscal também, e eu sozinha. Então, depois do E-Social, eu comecei a só focar o departamento pessoal e outra, esses dias mesmo, né, com a bagunça toda, tive uma DR lá com os meus patrões, por conta disso, que eu comecei a ficar tão estressada e ficar de cara feia para eles e respondendo mal, porque, tipo, era uma reação do que eu estava passando, muito acarretada, estudando também quando eu chego, porque eu entro lá às 7 horas, aí o meu horário de sair é 5, mas acabava saindo 7h30, chegava aqui, ter que estudar, porque os donos não tinham resposta para o que estava acontecendo e eu tinha que dar resposta para o cliente. Então, eu acabava dormindo meia-noite mesmo, estudando, e aquilo chega uma hora que a gente, tipo, tá ali, agoniada, sem saber mais o que fazer, e aí vai e acaba agindo também de forma que não deveria para o patrão, né? Mas é uma forma de ação, porque é muita coisa em cima de uma pessoa só para ser resolvido. E aí foi muito complicado esse tempo, essa turbulência. Tá melhorando agora. A pandemia movimentou o departamento pessoal inteiro, precisou de muito ajuste, precisou de muita força-tarefa, né? A gente precisou trabalhar muito. Gente, quem me acompanha aqui há mais tempo, quem é meu seguidor mais antigo, sabe que 8 horas da noite eu estava indo dormir. Tchau e bênção, boa noite. Podia estar o mundo acabando, só não fazia isso quando eu tinha aula. Mas normalmente 8 horas da noite era o meu sono padrão. Hoje eu não consigo mais. Eu começo a dormir 23 horas, porque já é o tópico seguinte, que é agora a atualização constante, que era o momento que saía as atualizações no Diário Oficial. Então, no Diário Oficial saía de meia-noite e eu tinha que passar a madrugada estudando, porque no outro dia, de 5 horas da manhã, eu tinha que estar com isso para discutir com os meus amigos, eu tinha que conversar e
Jefferson às vezes me freava, Natália, calma, isso não é hora da gente falar isso agora. Não posto isso agora, não. Vamos estudar um pouco mais, vamos se atualizar mais, né? É que eu sou muito agitada. Ele, calma, Natália, vamos estudar mais isso aqui, vamos prestar mais atenção antes da gente dar uma informação, porque as pessoas que seguem a gente vão acreditar no que a gente fala. Então, antes da gente se posicionar, antes da gente dar uma informação, porque essas atualizações requerem um estudo mais delicado, requer um estudo mais aprofundado. Quando saiu a 927 foi mais simples, mas quando saiu a 936 precisou de um estudo mais complexo. Quando saiu a portaria 486, então, precisou também de um estudo mais complexo. Tudo precisa de um estudo mais delicado da situação. A gente precisou, além de estar trabalhando muito, a gente precisou estar estudando muito. Então, nesse momento, o departamento pessoal, eu digo que ele foi a linha de frente do escritório. Não teve fiscal, não teve contábil, não teve nada. E é aí que a gente tem que se valorizar, é aí que a gente tem que mostrar o valor da gente. Não é reclamando, se vitimizando, fazendo mimimi, não. É pegar a oportunidade, porque isso a gente tem que transformar os problemas em oportunidades, né? Pegar essas oportunidades que surgiram pra gente e sair na frente. Se eu tenho a capacidade de me adaptar, se eu tenho a capacidade de me atualizar em tempo mais rápido, então isso vai servir, tudo bem que essas MPs vão ficar para trás, mas isso vai servir para mim futuramente, porque minha capacidade de gerar um aprendizado maior e de me adaptar a novos ambientes e a novas legislações vão ser muito grandes também. Então, as atualizações que a gente precisa ter constantemente, que a gente viu aqui, ó, desde 2017, que foi quando o primeiro boom, né, de atualização do departamento pessoal, e a gente precisou estudar mais do que nunca. Quem começou a estudar em 2017, lá as atualizações da reforma trabalhista, a grande reforma trabalhista, que foi um auê na época, viu que muita coisa mudou e muita coisa precisa ajustar, e cada ano vai saindo alguma coisa que vai ajustando, que a gente precisa se atualizar, que a gente precisa estar atento, porque nem tudo que servia lá na CLT serve para hoje. Aí a gente tem que estar adaptável. E tudo isso vai para o currículo também, né? Com certeza. E ó, a experiência, nada paga a sua experiência, tá? Nada paga a experiência, nada paga o que você aprendeu. Tudo que você aprendeu, tudo que você construiu, porque é um tijolinho por dia, tudo que você construiu, isso vale para sua vida, para sua experiência profissional. Você vai poder falar disso, você vai poder, mesmo que você não trabalhe, que tem gente aqui que não trabalha ainda no DP, mas se chegar numa experiência, numa vaga, né? Numa entrevista, e falar, não tem experiência, mas ó, eu estudei na época sobre a 936, 927, eu sei o que aconteceu, eu sei como funcionou, eu sei que teve a 932 da redução do Sistema S, eu sei o que foi que se atualizou, eu continuei estudando na área do departamento pessoal, mesmo sem estar trabalhando, ele vai sair na frente de muita gente que não sabe nem o que está acontecendo nesse mundo, né, gente? Inclusive, o curso que eles vão ministrar agora do E-Social vai ajudar muito para quem ainda não teve, para quem ainda não sabe em relação, até para a questão do currículo, vai ajudar bastante. Para quem ainda não conhece a área, quer entrar na área, o E-Social é um dos requisitos hoje para um currículo para o departamento. Básico. Você tem que saber pelo menos quais são as telas do E-Social. Se você não mexe com o E-Social, mas você tem que saber quais são as telas, onde fica cada coisa. Então, você precisa desse curso até para entrar na área, departamento pessoal. Natália, eu vou lhe dizer uma coisa. Oi, desculpa, Jefferson. Pode falar. Eu sou muito grata a vocês, ao Rondinelli, ao Jonathan, não sei se vocês conhecem o Haroldo Guimarães, que é um professor aqui de Fortaleza. E assim, todas essas mudanças, quanto vocês nos ajudaram, vocês estudando, a gente estudando. Então, assim, isso aqui que é de graça. Então, assim, eu sou muito grata a vocês por conta dessa disponibilização, assim, de vocês estarem o tempo de vocês, gente, o estudo, tudo, assim, tem passado, a gente fala no Instagram, vocês respondem. Então, assim, eu sou muito grata. Em relação ao meu trabalho, eu falo, hoje o dono do escritório, acho que foi ontem, ele estava falando comigo sobre essas questões, a questão da segurança que ele tem mais em relação ao meu trabalho,
em relação a tudo isso que está acontecendo. Eu entrei no escritório em 2017, veio o boom do E-Social, veio isso que eu disse assim, eu sustentei o E-Social, sustentando essas MPs. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, se aparecer mais alguma coisa, eu acho que eu fico louca. Você dá conta, se aparecer, você dá conta, porque se você já enfrentou o E-Social, se você já enfrentou as MPs, o que aparecer, amiga, joga no peito e vai-se embora. Não tem Amém. Amém, porque eu disse, não tem mais o que aparecer. Aí aparece um MP que me pega de surpresa. Eu disse, não, hoje eu vou dormir plena, fiz minha oração, vou dormir plena. Aí eu acordo, meu esposo vai brigar comigo. Tu viu que isso é uma normativa agora? Eu digo, como assim? Que isso é uma normativa? Só que ele brincando comigo. Eu disse, tu não brinca com isso, que meu coração acelera. Qualquer dia eu tenho um troço. Mas é verdade, as mudanças estão sendo todo dia. A gente tem que se atualizar. Por isso que a gente segue vocês. Para ter essas ajudas também. Não só dependendo de vocês, mas a gente também precisa estudar. Não é só pedir, não, mas é estudar mesmo. Isso que eu queria comentar aqui. Além, assim, das pessoas que têm essa disponibilidade para compartilhar conteúdo, como a Natália, como outros colegas, né? Vocês que são da área, profissional de departamento pessoal, existem alguns recursos também que vocês podem explorar. Por exemplo, o Diário Oficial da União tem um aplicativo específico. Você pode configurar ele, você vai receber ali as MPs assim que elas foram publicadas, beleza? Agora vamos fazer um comparativo. Qual é a diferença que tem, por exemplo, de uma pessoa que compartilha conteúdo na internet com uma pessoa que está trabalhando em uma empresa contábil, fechando folha todo dia? Qual é a grande diferença? É basicamente que a pessoa da internet tem esse objetivo, ela quer estudar e compartilhar. Agora, o profissional que está no escritório contábil, ele pode estudar, somente estudar e também estar junto, porque, por exemplo, em algumas vezes, vocês não sabem, mas eu e a Natália, por essa aproximação que a gente tem aqui de se falar todo dia, tem algumas publicações que a gente fala assim, pô, você viu o que o fulano escreveu? Porque a gente meio que não acredita, sabe? Será que isso mesmo funciona? Ele já pegou isso? Então, eu acho que, assim, todo mundo tem potencial. E da mesma forma que algumas pessoas se dedicam a conhecer uma legislação e publicar, gerar conteúdo, a galera que está no escritório contábil tem a missão de estudar, não para gerar conteúdo porque ela não quer, é uma opção dela, mas está preparada. Porque se algum cliente perguntar, você está ali com tudo na ponta da língua. Beleza? Então, isso é uma dica importantíssima. Já aproveitando o gancho aqui, gente, sobre essa... Jefferson, me ensina só como é que olha... Porque, assim, eu baixei o diário, só que eu não consigo ver... O nosso é do quê? Sessão 1, é isso? Sessão 1? Sessão 1. Pois é. Ou eu depois não eu te sei mostro, mexer. Por favor. Já são 9 horas e tá no tema 3. A gente fica preocupado com a hora. Mas a gente mostra assim, pode ficar tranquilo, tá, Alana? A gente fala assim. Vamos lá, rapidinho, olha só. Pregando o gancho, então... adaptação aos recursos tecnológicos para o teletrabalho, tá bom, gente? E aí, o que acontece? Esse é o próximo tópico, a Natália está separando aí o slide. Assim, a gente já tem a legislação como missão, né? De acompanhar a evolução dela, as principais mudanças. A gente ainda teve que se adaptar principalmente às novas ferramentas, como, por exemplo, o Zoom, que a gente está aqui hoje, certo? A gente não era tão, assim, familiarizado com essa ferramenta, né? E aí, gente, surge essa missão, né? Como profissionais da área. Eu até abordei isso ontem também. Hoje, ao meu ver, as empresas contábeis, principalmente que fazem folhas de mais de uma outra empresa, prestam esse serviço, elas devem possuir essa assinatura do Zoom para facilitar, principalmente, né, o contato de ter com o cliente, certo? Você pode muito bem mandar uma mensagem para o cliente, você pode muito bem mandar um e-mail e combinar com ele uma reunião, né? Não sei se vocês acompanham, mas assim, já tem algumas empresas, algumas outras empresas contábeis, por exemplo, que promovem essas reuniões no Zoom para, assim, mostrar indicadores da evolução financeira, indicadores contábeis, né? Como a empresa está crescendo, como a empresa está evoluindo em determinados números. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, por que a gente não faz isso para da folha de pagamento? Qual é a dificuldade? Porque eu vou explicar uma coisa. Por exemplo, tem muito empresário que está em dúvida, por exemplo, se coloca o trabalhador de férias
ou se coloca o funcionário em banco de horas. Por quê? Porque o trabalhador ele tem um vínculo com uma prefeitura e não pode ter o benefício do bem, não pode ter acesso ao bem. Então, assim, tem situações em que você pode pedir uma reunião virtual, né? E vir pontuando com o cliente, funcionário por funcionário. Por quê? É o cliente que conhece a operação da empresa. Ele vai falar assim, não, esse cara aqui é chave. Ele não pode sair da empresa agora. Ah, esse pode. Vamos colocar ele de férias. Ah, não, esse aqui é grau de risco. Vamos colocar ele com licença remunerada. Ele vai ficar em casa, mas vamos fazer um banco de horas para ele. O empresário ele precisa dessa indicação nossa, tá bom? Então, assim, se vocês têm a abertura de fazer, de conversar, de propor melhorias para o trabalho nos escritórios em que vocês atuam, é sim o momento de vocês falarem para o empresário, poxa, a gente precisa ter um Zoom, ou a gente precisa ter uma ferramenta que promova reuniões. Porque aí eu vou ter mais facilidade de comunicar com o cliente, ok? E estabelecer critérios para facilitar a folha de pagamento dele, facilitando a vida dele e a minha também. Não é isso, Natália? Isso mesmo, eu tô respondendo as meninas aqui no chat. Seguinte, e além de tudo, Jefferson, muita coisa mudou, eu coloquei aqui, ó. Sistemas que eram dentro da empresa, muitos sistemas passaram a ser adaptados para a nuvem, né, para cada um poder trabalhar dentro das suas casas. Muitos trabalhos, eles passaram a ser, ao invés de trabalhos de horários, por entrega. Né? O que é que eu vou entregar? Qual vai ser o meu resultado naquele dia? O que é que eu preciso entregar naquele dia? Então, muitas coisas foram adaptadas. Além dos recursos tecnológicos, né? Porque, como você falou, a gente precisa de aplicativos tipo esse Zoom, tem diversos outros aí no mercado. E as ferramentas de trabalho da gente, principalmente sistemas, precisaram ser adaptados em nuvem. Eu tive que me adaptar ao home office. Eu tenho um escritório, né? Tá lá fechado. Mas meu sistema, ele sempre foi na nuvem. Aí isso eu já não tive essa dificuldade, mas em compensação aqui na minha casa eu não tinha local para trabalhar. Eu não tinha mesa para trabalhar, eu não tinha cadeira. Nas primeiras semanas eu trabalhei super de forma improvisada, aí começou a ficar com dor no ombro, fiquei super mal adaptada. Precisei realmente ter uma estrutura, porque senão ia ter problemas futuros. Mas isso também os trabalhadores eles tiveram que fazer essas adaptações. Tanto de material tecnológico, quanto de material físico também. Alguns de vocês estão trabalhando em casa ou estão trabalhando nas empresas ainda? Como é que foi essa mudança, gente? Como é que foi essa mudança para vocês? A Maria Vitória falou que está em casa, a Isabela está em casa, a Silmara está no escritório, o Jefferson está em casa. Então, quer dizer, a Késia está em casa, a Flávia em casa, a Damares no escritório, a Elaine continuando trabalhando normal, a Nádia em casa, a Miliane em casa. Então, quer dizer, muita gente está em casa, né? Home office, às vezes tem que ir para o escritório. Silene em casa, Jaqueline no escritório, Angélica nos dois. Então, quer dizer, muita gente está em casa, muita gente teve que se adaptar essa rotina de casa. E eu tive que mudar tudo aqui em casa. Eu só acho que eu trabalho mais. Esse negócio de departamento pessoal trabalha muito com dona de casa também, que esse negócio tem que parar para fazer almoço, negócio sem futuro, negócio sem necessidade. Ô, gente, quero botar pimenta nesse assunto aqui agora. Olha só. Teve alguém aqui que o empregador deu aquela ajuda da remuneração para o teletrabalho? Ajudando lá a questão da luz, da internet. Alguém aqui pode falar, pode compartilhar essa experiência com a gente? Eu posso. Não tive nada. Nada. A Débora teve, ó. A Débora teve. Débora teve. Uma só até agora. A maioria não. Eu tive o mesmo problema que a Nath. Eu não tenho mesa de computador, então eu ficava no quarto, na cama, ou eu ficava no sofá. Aí colocava o computador no braço do sofá, ou se não nas minhas pernas, o mouse ficava no braço do sofá. E daí, só que eu trabalho, teoricamente, sem trânsito a 10 minutos do escritório. Então, teoricamente, como eu não pego ônibus, eu preferi ir para o escritório
pelo fato, assim, mesmo com o vírus, né, por aí, né, mesmo tendo essa questão, eu colocava máscara, né, e ia. Aí chegava no escritório, o contato é mínimo mesmo com pessoas, então, realmente, de fato, eu prefiro trabalhar no escritório. Primeiro, meu rendimento é bem melhor. O que eu preciso salvar nas minhas pastinhas que está no meu PC de lá, entendeu? Porque meu backup é diferente, meu backup é só algumas coisas que realmente eu não posso guardar tudo, né? No HD. Mas eu prefiro trabalhar no escritório do que em casa, principalmente por conta, assim, da estrutura que não se tem. E em casa, sempre você fica disperso, sempre acontece uma coisa, sempre alguém chama, meu cachorro late, um cliente está no telefone e minha cachorra late muito alto, aí pronto, entendeu? Mas eu senti essa dificuldade que a Nath sentiu. Eu senti dor nas costas, isso não foi legal, não. Então, eu preferi realmente ir. Aí, já faz o quê? Eu acho que 3 semanas que eu estou praticamente indo. Aí eu adianto o que tem para adiantar, fico até mais tarde, chego um pouco mais cedo. E, tipo, na sexta-feira, aí eu deixo só para revisar algumas coisas ou para começar, eu deixo os arquivos num rascunho e deixo para liberar os e-mails com os textos que eu preciso fazer nos dias que eu estou em casa. E Aí quem fica tem mais filho fácil. em casa, né, que tem filho pequeno, acho que é mais complicado ainda, né, essa situação, né? Porque o filho tá lhe vendo ali presente, ele quer brincar, ele quer estar com você, então é super mais difícil. São questões que a gente teve que realmente mudar na rotina. Quem tem condições de trabalhar no escritório, ótimo. Mas eu trabalho a No meu 24 quilômetros do meu escritório, então eu não tenho condições mesmo de ir para lá, eu ia ter que pegar trânsito, ia ser bem complicado. No meu caso, o meu tem 16 anos, mas daí eu ficando em casa, eu tava vendo ele fazer as coisas erradas aí. Eita, Foi mais estresse. Queria empinar uma pipa, aí eu digo, menino. Aí pronto, mas só para descontrair, né, a observação. Mas eu é super isso. concordo que quem tá no home office trabalha mais. Eu pelo menos, estou trabalhando muito, muito, muito mais. Verdade, verdade. E, gente, então falei aqui, né, quais as empresas deram o apoio financeiro. Agora, a última perguntinha ainda sobre esse tema. Já vai avançar, tá, Natália? A gente já vai avançar. Tá, só tô voltando Quem aqui aqui. teve os benefícios cortados, gente? Por exemplo, Eu vale não. alimentação. E aí, como é que vocês enxergaram isso? Foi um desafio, é muito doloroso isso. Reflete muito na nossa remuneração. Lá no escritório teve um dos funcionários que disse que tinha imunidade muito baixa e que não conseguia realmente atender naquele momento o escritório. E daí, quando eu fui fechar a folha, em contato com o Eduardo, né, a pessoa responsável, ele disse, não, pode pagar todo mundo normal mesmo. Mesmo quem ficou 2, 3 dias, aqui em Recife mesmo, tá tendo rodízio, né? É, Aí eu fui nos outros dias, mas eu não vou sexta por conta. Mas hoje eu fui porque um outro funcionário que tem a placa PA veio aqui e me buscou. E depois ele foi o chefe, né? Eduardo foi que me trouxe. Mas daí semana que vem eu só vou poder realmente ir 3 vezes na semana. A placa é ímpar, às terça e quinta eu não vou poder ir. Mas vê o dia que eu só posso ir 3 vezes na semana, no final de mês. Esse período é o abençoado nosso, né? É o fechamento de folha. Você imagine. Diga aí. Eu não fiz minha inscrição no curso de NAT porque sábado eu ia passar o dia no escritório, fechando folha. Porque senão não vai dar para eu atender. olha aí, o de Infelizmente. Débora, o chefe de Débora é bem legal. Ele rateou a economia da energia do escritório e dividiu entre os colaboradores. Eu recebi a notícia também que um escritório de um colega meu aqui em Três Rios, a Miliane conhece também, ele ajudou também os profissionais, tá, gente? Dando recurso aí para ajudar na energia, aumentou a internet, o fluxo de internet, ele ficou bem preocupado com as pessoas. Ele, de fato, cuida mesmo, né, com maior atenção lá dos profissionais. Isso é bom, gente, isso é muito Exatamente. bacana mesmo. É bom que a gente vê que não tem só chefe ruim, né, gente? Existe gente boa também. E aí, Natália, vamos para o próximo tópico? O próximo Vamos lá. tópico trata de documentos de formalização. Nós estávamos habituados, gente, a trabalhar muito com o software da folha de pagamento e as obrigações acessórias, né?
Só que o que acontece? Por muitas vezes a gente aperta um botãozinho, escolhe um documento, escolhe o funcionário, o software vai lá, preenche tudinho, e você imprime e entrega. Bem, agora com essa MP 936, principalmente, né? Nós tivemos aí mais acessos, mais cuidados a documentos que são feitos geralmente no Word. Eu queria saber se isso foi desafio para algum de vocês, como é que vocês enfrentaram isso. Vocês receberam, claro, né? Todo mundo aqui recebeu um modelo das primeiras aulas que a gente deu, modelos de grupo de WhatsApp, de Telegram. Mas, assim, como é que vocês enfrentaram isso para, assim, formalizar os documentos, né? Entregar para os empresários repassar para os funcionários devolver para a empresa até chegar em vocês? Como é que foi esse desafio? Como é que vocês pegaram isso de frente, gente? Desesperador. A Isabela botou. Vamos comentar, gente. A galera da outra página aí, gente, vamos ligar a câmera. Fala pelo menos no bate-papo, gente. A Sheila falou que foi um documento. Tem gente que eu ainda nem recebi de volta o papel assinado de redução e suspensão. Aí, a Nádia teve a mesma coisa. Teve documentos que foram e nunca voltaram. A Isabela fez de mais de 400 colaboradores. Uhum. A Silene teve que refazer alguns. Aí a Maria Vitória também está esperando. A Miliane disse que dela chegaram todos. Teve empresa que estava fechada e mandou o funcionário para o escritório para assinar, que também teve muito disso. Muito disso mesmo. Gente, vocês devem realmente enxergar isso como um avanço, né, nas nossas atividades, entendeu? Por mais que tenha sido um trabalho muito de sacrifício, ele enriqueceu ainda mais e deu assim, valor à atividade que a gente estava fazendo. Visibilidade. Porque o que acontece? A gente está formalizando um acordo que a empresa está fazendo com o trabalhador. Então, assim, isso é muito valioso. Inclusive, esperar lá a assinatura do trabalhador para dar entrada no empregador web. Então, a gente não deve olhar isso assim com olhos ruins, não, e trazendo ali alguma imagem negativa. A gente tem que ver isso pelo lado bom também, né? Pô, avançamos nisso. Porque lá na frente, por exemplo, se você tiver que mudar alguma cláusula em algum contrato de trabalho, você vai se sentir mais confortável. Você vai ler, vai prestar atenção, né? Vai chegar ali, vai alterar a frase, a oração ali do artigo, do contrato de trabalho e entregar para o empregador. Tá bem, gente? Outra coisa importante, tá? A gestão de prontuário que trata dos acordos de afastamentos, né? Por exemplo, gente, a 927, a MP 927, ela teve lá a possibilidade do ASO, né, ser prorrogado aí por um período, né? O trabalhador pode fazer depois do término do período de calamidade pública. Como é que vocês estão enfrentando isso? A gente sabe que algumas empresas de segurança e saúde do trabalho não fecharam, né? Mas, assim, a MP 927 trouxe a possibilidade da gente usar o exame periódico também, o último realizado em 180 dias como exame demissional. Queria saber se vocês exploraram esse recurso, né? Que a MP trouxe. As admissões, se aconteceram, que eu acho muito difícil, os profissionais estão programados para fazer exame admissional, vocês vão esperar realmente fazer só depois do período de calamidade? Sobre exame demissional, o que vocês programaram para fazer? E aí, gente, quem pode contribuir? E também, Jefferson, eu vou colocar aqui junto, além da gestão do prontuário, os atestados médicos recebidos, né? Porque a gente, nesse momento, a gente teve muito atestado médico, a gente recebeu diversos atestados médicos, e a gente tem que ficar de olho quais foram realmente, tem que olhar o CID, se foi realmente por Covid, se não foi, para poder fazer a compensação do INSS, e ter todo esse cuidado nessa gestão desses documentos, porque futuramente pode ser auditado, pode ser fiscalização, e a gente tem que estar com isso bem de forma organizada, né? E aí, gente, quem vai contribuir agora com esse tema? Cadê aqui? Na empresa só estamos fazendo admissional e o demissional, o Jefferson falou. A Jaqueline botou que na empresa ela está fazendo admissional e demissional normal. A Miliane colocou que conseguiu fazer os exames normais, tanto de admissão quanto rescisão. A Isabela está falando que está com chuva de atestado. E realmente está com muitos atestados médicos. Eu recebi hoje uma dúvida no Telegram que a menina falou que é o seguinte. Ela teve 2 atestados médicos, 2 funcionários. Um era por Covid, né?
só recebeu 7 dias e estava atestado positivo para Covid. Aí, a Débora. E o outro, ele não foi atestado para Covid, mas teve 14 dias. Eu achei isso meio gritante. Como é que o médico viu que uma pessoa foi atestada de Covid, só deu 7 dias, e o outro que não foi testado deu 14, mas tudo bem. Mas esses de 7 dias, esses 7 dias ela tem que separar para poder pegar. Tá cortando o meu áudio? Gente, é a minha internet, então, porque tá chovendo aqui. Tem que colocar esse valor, né, desses 7 dias na GPS para fazer a dedução, né? Porque os primeiros 15 dias por Covid pode ser deduzido da GPS, e a empresa não vai arcar com esse valor, então a gente tem que ter esse controle. Suspeita não entra, só entra quem foi atestado de verdade com Covid-19. Com o CID, né, Natália? Isso. Nath? Oi, pode falar. Então, aqui na minha cidade, eu sou da Bahia, Tucano, não sei se vocês já ouviram falar em Tucano, Bahia. Aqui a gente tem uma dificuldade muito grande sobre esses exames periódicos, porque não tem um local específico para medicina do trabalho e tal. São clínicas que acabam tendo alguns profissionais que têm carimbo de medicina do trabalho e tal. Aí eu falo para os meus clientes que eles têm que fazer o exame admissional, também tem um periódico, só que o periódico, quem fala quando vai ter que voltar ou não é o médico. Só que nenhum vem falando e ninguém faz o periódico aqui. Aí, por conta disso também, eu acho que é por conta do profissional de medicina do trabalho daqui, que não dá essa data para estar dando um retorno para fazer o exame. Mas, assim, o exame periódico ele tem que ser feito todo ano. Então, independente do médico dar alguma coisa, então o exame periódico naquela data, fez um ano do funcionário, ele tem que ser feito. Manda para a clínica, para o funcionário ir lá fazer. Entendeu? A gente também tem que pegar esses controles, porque isso vai ser exigido no E-Social, mas 2021 ainda. Mas isso vai ser exigido no E-Social, sim. Algumas empresas ainda esse ano, mas para o Simples Nacional só em 2021. Então, tem que ter esse controle, porque vai ser exigido esse exame periódico. Tem gente que só fez exame admissional e está na empresa há 6, 7 anos e nunca fez um exame periódico. Isso aí. Vamos lá. O próximo tópico da gente. Opa. Aumento das obrigações acessórias. Fala sobre o empregador web e sobre o E-Social. E aí, gente, a atualização, vocês já sabem, agora vai vir fracionada, né? Não é isso, Natália? Oi? O empregador web vai vir com a atualização fracionada. Vai vir um pedaço agora de 22. Exatamente. A gente teve um aumento das obrigações acessórias. Tem gente que fazia anos que não entrava no empregador web, porque foi uma chuva de não ter senha. Acho que fazia tempo que não demitia ninguém. Fazia tempo que não fazia seguro-desemprego. Foi uma chuva de gente que não tinha senha. Foi uma confusão no início. Precisava fazer senha, precisava resolver isso para poder fazer a redução e a suspensão. Então, foi mais uma obrigação acessória que a gente teve que dar conta. Né? E outra coisa, muitos sistemas não estavam preparados, estavam importando arquivo no início, estava dando erro, e essa obrigação acessória ficou bem forte para a gente no início. A gente teve que fazer de forma manual, que foi aí que aconteceu alguns erros de digitação, ou alguns erros já estavam no cadastro do funcionário e foi enviado de forma errada, enfim. E o que aconteceu com o empregador web? Ele não deu chance para o erro. A gente não tinha possibilidade de errar, a gente não era para errar. Ou até ele está constando erro que não existe. Hoje mesmo eu tinha uma pessoa que tinha sido processada, tinha dado tudo certo, quando eu fui olhar novamente, deu que ela tinha vínculo estadual ou municipal, não lembro agora exato, vínculo público, e ela não tem. E agora, como é que a gente vai resolver? Porque o empregador web, ele não libera para a gente não consegue fazer essas alterações. Então, a gente está com essas obrigações acessórias para ser resolvido e por partes, né? Já ia ser dia 17, depois passou para o dia 22, agora a gente tem a notícia que vai ser uma parte dia 22, uma parte dia 25, uma parte dia 29. E a gente fica de mãos atadas e está todo mundo louco, desesperado, querendo resolver esse problema.
Natália, Oi? deixa eu só te fazer uma pergunta. Desses erros que não tinha conta, só que não teve processamento, tu acha mesmo que só dia 22 ou a gente deveria ter mandado novamente? Porque Eu não entendi. Ele errou por quê? lá não aparece, quando eu fiz a importação, não, na realidade não processou. Quem não tinha conta, ele não processou, só processou quem tinha conta. Que aí estranho. Ficou lá. E tal, aí não aparece, não diz para mim que, como eu faço a importação do arquivo, só ficaram pessoas que não tinham conta. Os demais, Eu todos acho passaram. que essa situação, antes de enviar, porque assim, muitos profissionais eu vejo que mandam enviar, que vai ser processado por cima e tal, não sei o quê. Eu tenho muito medo, tá? De que a plataforma não entenda dessa maneira que ele está falando, porque não é nada oficial. A gente não tem nada oficial do Ministério do Trabalho mandando a gente processar novamente. Então, eu mandaria um e-mail e esperaria alguma resposta para me resguardar. Certo. Para enviar novamente, entendeu? Eu não entendi, porque para todo mundo apareceu isso aí, não tem vínculo, alguma coisa, mas para mim não apareceu nada, simplesmente ele ficou não processado. Aí nós procuramos lá naquele linkzinho do BB, né, do Banco do Brasil, diz que ele não tem benefício. Quando eu consulto pelo CPF, também aparece que não tem nenhum benefício daquele CPF, só que realmente quando eu vejo o processamento, eles ficaram, não foi processado. Aí também não aparece o erro. Aí do lado tem a caixinha do Excel e ao lado tem um bichinho do PDF. Do PDF não aparece, diz que não abre para mim. E só abre a caixinha do Excel com todos os funcionários que foram emitidos no arquivo, né? E eu tô sem saber. Eu vou mandar um e-mail, vou ver o que eles vão me dizer. Eu acho que é melhor porque aí você se resguarda, entendeu? Porque tem algumas orientações mandando passar por cima, mas aí eu gosto sempre de estar resguardado com algum e-mail ou alguma coisa do tipo. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. O bem que vocês cadastraram, só estão indo pelo salário mínimo mesmo? Tipo, o pessoal que ganha maior que um salário mínimo só está recebendo um salário mínimo? Então, de acordo com o cálculo do seguro-desemprego, né, Jéssica? Tem que ver qual é o salário dele e fazer a conta como se ele fosse receber o seguro-desemprego. Porque todos os que eu fiz, eles recebiam mais que um salário mínimo, só que a base foi um salário mínimo. Eu não tive tempo de estar fazendo esse cálculo, mas eu acho que está errado. Porque se ele ganha mais de um salário vai ser um salário mínimo. Então, por exemplo, aqui quem ganha R$ 1.200, tá? R$ 1.200, que é mais ou menos o salário do comércio aqui em Recife, 1.205. Aí vai ser calculado 80% desse valor para ele receber. Tá? Que é a primeira faixa do seguro-desemprego. De acordo com essa tabela de seguro-desemprego. Então, ele não vai receber os 1.205, ele ia receber 80% desse valor. Jéssica, eu tenho uma calculadora, um linkzinho que é uma calculadora. Eu vou compartilhar no grupo no Telegram, depois tu dá uma olhada. Que aí pode te ajudar, tu pode fazer o cálculo e ver quanto que eles vão estar recebendo. Tá certo. A Cristina falou que quem tem pensão, como fica? É descontado do funcionário quando o funcionário está suspenso? Então, eu informaria ao tribunal de onde veio, né, a informação da pensão, que o contrato daquela criatura estaria suspenso, para ele poder cobrar ele naquele momento. Porque se o contrato está suspenso, a empresa ela não pode fazer nada, ela não pode descontar esse valor. Tá? Natália, Oi? posso fazer uma pergunta? Pode. Eu tentei eu fiz 2 suspensões de 30 dias. Tá. E aí eu tentei fazer agora novamente mais 30 dias. E aí lá diz que não consigo porque já tem um benefício processado. Isso. Tem que aguardar esse raio dessa atualização para fazer de novo? Exatamente isso. Eu estou cheia de prorrogações aqui. E como orando a fica o Deus prazo que não dos vire um 10 mês, dias? porque tá complicado. E aí o prazo dos 10 dias, então, morre, Não, né? eles já disseram que isso não vai acontecer, não vai ter prazo dos 10 dias. E se virar o mês, a gente tá ferrado.
Infelizmente, como eu falei, não depende da gente, né? É o sistema que tá falho. Entendi. O sistema Obrigada, que não Nanda. tá ajudando a gente. A Nanda perguntou como informa o tribunal. Nanda, quando ele pede para descontar a pensão alimentícia na folha, ele vem com uma cartinha lá da sentença. Nessa cartinha da sentença tem qual é a vara que foi julgado lá, que foi que aconteceu. E lá você vai conseguir o e-mail e vai conseguir mandar para esse local, pelo menos para você se resguardar que você informou que esse contrato é suspenso, tá? O E-Social, né? Qual a importância nesse período de calamidade? Como é esse momento aí de E-Social nesse período, Jefferson? Fala aqui com a gente. Não, então, trazer aqui a discussão, principalmente porque algumas pessoas sentiram muita dificuldade, né? Quem não tinha feito a transmissão do E-Social e tinha feito a entrada no benefício, teve que correr atrás depois para atualizar o E-Social, né? Porque sabia que estava linkado uma coisa com a outra. E assim, a gente já tem essa responsabilidade de manter o E-Social em dia, certo? Mas agora, meio que indiretamente, a MP fez com que a gente corresse atrás e mantesse o E-Social agora mais do que atualizado, porque senão o trabalhador não teria acesso ao benefício emergencial. Então, por isso que foi importante a gente poder avançar, né, nesse projeto do E-Social. Mesmo que a gente estivesse empurrando ele com a barriga, agora a gente teve que ir pela dor e não pelo amor. Exatamente. Não foi? Eu sou prova viva disso, viu, gente? Eu esqueci de enviar 2 funcionários para o E-Social. E quando saiu a portaria que eu vi, na verdade, eu só percebi o meu erro quando eu fui enviar o afastamento deles da suspensão do contrato. Que o afastamento não ia. Eu, caramba, por que esse afastamento não vai? Aí, quando eu vi, eu não tinha enviado eles para o E-Social, não tinha enviado a admissão deles, e eles foram admitidos em março. E o meu desespero, disse, eles não vão receber o benefício. A culpa vai ser minha, porque eu não enviei o E-Social. Eu fiquei muito desesperada nesse dia. E acabou que deu certo, porque eu enviei logo em seguida. Quando eu descobri meu erro, eu enviei logo em seguida, mas assim, deu tudo certo. Mas quem não tinha enviado o E-Social já há muito tempo ficou louco, desesperado. Nossa, eu não enviei E-Social nenhum. Será que a pessoa vai receber? Será que a pessoa não vai receber? O que é que está acontecendo? Como é que a gente vai resolver isso? Então, muita gente ficou meio desesperada, porque viu a importância de estar em dia com o E-Social agora. Né? Porque o E-Social, ele está puxando informações do CNIS, já que a gente não tem mais o CAGED. Então, o E-Social é a base de saber se o funcionário está admitido ou não. E outra coisa, a CTPS digital, o funcionário hoje, todos os funcionários, mesmo quem não tinha CTPS digital, baixou agora.